Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023, hoje a igreja celebra a memória de São Francisco de Assis. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículo dos 57 ao 62. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. E este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no dia que a igreja celebra a memória de São Francisco de Assis, nós vemos no evangelho de hoje, Jesus a caminho de Jerusalém, que algumas pessoas querem se colocar como discípulos de Jesus. E aqui o primeiro vai dizer: Eu te seguirei para onde quer que tu fores. E aí Jesus vai dizer para ele qual será a dificuldade de ser discípulo de Jesus. Porque Jesus vai dizer que as raposas têm suas tocas e os pássaros têm seus ninhos, mas o próprio Filho de Deus não tem uma pedra para repousar a cabeça. E esse é o exemplo que o próprio Jesus dá para aquele que quer ser discípulo, que é o despreendimento, como veremos a seguir, quando Jesus chama a pessoa para segui-lo, mas ele diz que precisa primeiro sepultar o seu pai. Ou o outro que vai dizer que precisa se despedir dos familiares. O seguimento de Jesus, o discipulado de Jesus, ao anunciar o reino de Deus, que é a missão do discípulo e missionário, esse tem que deixar tudo para trás. Anuncia a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. E através do exemplo é que Jesus faz com que todos aqueles que queiram ser seus discípulos queiram viver como Cristo vive, como Deus vive. E São Francisco de Assis foi esse que deixou tudo para trás para seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que deixou suas riquezas para cuidar dos leprosos, para cuidar dos pobres. São Francisco de Assis tem uma frase que eu gosto muito nessa missão de ser discípulo e missionário, que é anunciar a boa nova do reino de Deus. São Francisco diz: evangelize com a sua vida e, se for preciso, use palavras. É assim que nós, que queremos ser discípulos, cristãos batizados, devemos anunciar o evangelho com o nosso testemunho de vida. Não adianta a nossa boca falar uma coisa e as nossas ações ser diferentes. Jesus falava disso dos fariseus, que eram hipócritas. Jesus dizia: eles escutem, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque eles colocam fardos pesados nos outros que eles nem mesmo encostam o dedo. Isso se dá na hipocrisia. E o verdadeiro discípulo é aquele que renuncia tudo, deixa tudo para trás por causa do anúncio do Evangelho. Deixa para trás o pecado, andar nas trevas
para ser guiado pela luz, iluminados pelo Espírito Santo. E São Francisco é esse que deixou tudo para trás para viver, para servir ao reino de Deus e também aos seus irmãos. Que nesse dia que nós celebremos a memória de São Francisco de Assis, nós também deixemos tudo para trás, deixamos o nosso pecado, tudo que nos afasta de Deus, para nós, na nossa conversão, sermos esses que Jesus chama para anunciar a boa nova do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.